Falar sobre pai é uma das coisas, assim, para mim, mais complicadas biblicamente. Você não vai encontrar em nenhum momento na Bíblia dizendo, e fulano foi um bom pai. Você vai encontrar dizendo que foi bom esposo, você vai encontrar dizendo que foi homem justo e fiel, mas que é bom pai, você não encontra em nenhum momento na Bíblia. De capa a capa, não tem nunca essa expressão. E Conrado, e Júnior, e Tiago e Rogério foram bons pais. Não tem isso na Bíblia. E aí, com todo respeito às mulheres, então tem que entender que ser pai é coisa complicada pra caramba. E eu sei que mulher ela se vira em quase 2.000 tarefas ao mesmo tempo, né? Eu sei disso. Eu sei que mulher ela tem uma possibilidade maior, uma inclinação maior para suportar dor mais do que o homem. Eu brinco lá em casa que mulher é tão difícil uma mulher, que sangra 5 dias, 1 semana e não morre. O homem ele corta o dedo e já fala, meu Deus, eu estou morrendo, né? Eu sei que mulheres têm essas inclinações mais fortes do que o homem. Por um outro lado, quando a gente vai ver o homem na Bíblia, ele era aquele que ia para a guerra, que dormia ao relento, ele é aquele que ficava às vezes sem comer e voltava para casa, ele ainda tinha que ser um exemplo de pai. Então, quando a gente vai ver a possibilidade de morte na Bíblia, o homem estava muito mais inclinado a morrer mais cedo do que a mulher. Por isso que quando a mulher ela ia casar, ela recebia o dote. Porque normalmente o homem naquela época não passava dos 45 anos, isso era uma média. Então, para que a mulher ela não ficasse sem nenhum proveito, sem nenhum provimento dentro de casa, o que acontecia? Ela tinha aquele dote, que a garantiria até que, quiçá, ela arrumasse um outro marido. Isso porque os homens eles morriam muito cedo, muito novos por causa da guerra. Eu estou contando tudo isso para dizer que ser homem na época bíblica era muito diferente do que ser homem hoje. Ser pai na época bíblica era muito diferente de ser hoje. E quando a gente vai falar das mulheres, o pessoal pode dizer, mas pastor, hoje a mulher ela trabalha fora e trabalha em casa. Se engana quem pensa que isso é dessa época. Se você for ler Provérbios, principalmente 30 e 31, vai dizer que a mulher ela inclusive negociava, ela vendia terreno, ela fazia roupas e vendia roupas. Então a mulher ela trabalha em um montão de lugares desde sempre. E eu estou enrolando você nisso tudo para dizer, olha, como é difícil a gente encontrar na Bíblia um grande exemplo de pai. Davi foi homem de guerra, foi o rei aclamado pela nação toda, e foi um péssimo pai. Permitiu que um filho pegasse uma meia-irmã e a forçasse a ter relação, e ele não fez nada. Depois veio o outro filho, e porque o pai não faz nada, mata esse meio-irmão. Depois esse próprio filho que mata o irmão vai tomar o reinado do próprio pai. E Davi nunca fez nada no meio disso tudo. Tem um reinado tremendo, historicamente. Mas dentro de casa não conseguiu ser pai. E isso para a gente entender como ser pai naquela época era muito mais complicado do que hoje. E daqui a pouco a gente vai ler o texto, tá, gente, de Lucas 15. E quando a gente chega nos dias de hoje, o pai não sai mais por essa guerra da batalha que tira, não sei quem seja policial, como eu fui no Rio de Janeiro. Do contrário, a gente sai para os nossos negócios, a gente sai do nosso emprego público, algo do gênero,
É uma guerra para poder levar o pão de cada dia para casa, mas não uma guerra mais que a sua vida está em risco. O problema é que muitas das vezes a gente, enquanto pai, está fazendo a mesma coisa que Davi fazia. Estamos levando o melhor jogo que o filho pode ter. Estamos levando a melhor educação que o filho pode ter. Só não estamos levando o melhor pai que o filho pode ter. Porque estamos mais preocupados em dar coisas materiais aos nossos filhos do que dar ao filho aquilo que Deus te fez gerado para que você cumprisse, que é o papel de você ser pai. E pai tem que estar presente. Quando a gente abre o Salmo 103, no versículo 13, o salmista ele inverte uma posição que a gente está quase sempre acostumado. A gente fala primeiro de Deus para depois falar do homem. Por exemplo, quando Mateus Jesus vai dizer sobre o Pai, lá em Mateus 7,11, ele vai dizer: se o Pai da terra vos sabe dar boas dádivas, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. Quer dizer, a comparação maior é do próprio Deus. Mas no Salmo 103, no versículo 13, é o contrário. Está escrito que como o Pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece dos seus. Isso para dizer que Pai é projeto do coração de Deus. Pai não é porque você tem uma parte biológica que está inserida agora em alguém que nasceu depois que você amou alguém. Isso, se a gente de fato amou, mas aí é uma outra história. O que eu estou querendo dizer é que a sociedade tem nos afastado do projeto que é ser pai. O que estão ensinando para os nossos filhos na escola, o que estão colocando como capitalismo, isto é, a gente tem que ter para poder dar, o nosso filho tem que ter o melhor isso, o melhor aquilo, ele não está tendo aquilo que é projeto de Deus, que é o pai, como foi dito aqui no começo, que joga bola de gude com o filho. Eu lá em casa eu tenho um problema com o meu filho, mas eu tento amenizá-lo. O meu filho gosta desse negócio de joguinhos, né? E eu tenho dificuldade com qualquer coisa que me deixa parado. Eu só gosto de esporte que me faça com que eu fique me movimentando. Eu tenho uma dificuldade de fazer uma coisa só ao mesmo tempo. Eu estudo, eu estou lendo, estou ouvindo alguma coisa e vendo televisão. E isso é desde sempre. Se tu me colocares para fazer uma coisa só, minha mente ela vai para outro lugar. E meu filho gosta desse negócio de joguinho e eu não consigo. Mas ainda assim, eu sei o melhor time, eu sei o time que ele acha que é o melhor, o time para que ele torce. O time que ele torce jogou ontem, ganhou de virada de 3-1, com 3 placares iguais. Mesmo eu não jogando, eu tento participar para falar: filho, eu estou aqui contigo. Porque pai está presente. E a gente vai encontrar um pouco disso quando a gente vai falar de Jó. A Bíblia diz que Jó orava pelos seus filhos, porque se porventura os filhos dele tivessem pecado, Jó já estava ali pedindo perdão pelos pecados dos filhos. E quando eu vejo a Bíblia falando disso, eu não tenho dúvida de que os filhos de Jó sabiam que Jó era assim. Porque com certeza isso era o costume de Jó. Pai, se tu serve a Deus, teu filho tem que te ver orando. Teu filho tem que te ver estudando a Bíblia. E teu filho tem que te ver testemunhando aquilo que você ora e aquilo que você estuda de Bíblia. Do contrário, não somos pais segundo aquilo que Deus nos projetou para ser pai. A gente vai encontrar Abraão caminhando com o filho Isaac para oferecê-lo em holocausto. E o filho, alguns defendem, e eu particularmente não consigo crer nessa defesa, que Isaac já tivesse 20 anos. Eu defendo mais que Isaac tivesse entre 14 e 15 anos. Mas 14, 15 ou 20 anos, ele sabia que ele tinha que oferecer um sacrifício, porque o pai dele estava indo para oferecer sacrifício. Agora pensa comigo, 15 anos, teu pai vai te amarrar para te oferecer um holocausto, tu vai ficar quietinho?
15 ou 20 anos, Isaac ficou quietinho. A única pergunta que Isaac fez é: pai, estou vendo a lenha, estou vendo o holocausto. Onde está o cordeiro? E a resposta foi: Deus proverá. Isaac creu no pai. Eu fico pensando como era a vida de fé, de testemunho do pai Abraão para o filho Isaac. Não é à toa que Abraão é chamado do pai da fé. E o filho dele devia olhar para o pai e dizer: eu sei que os sonhos são vazeiros. Se o Senhor está me colocando aqui, eu sei que Deus está nesse negócio, porque eu sei que Deus proverá. E quem conhece a história no original, o anjo tem que gritar, mas gritar mesmo 2 vezes, porque Abraão já estava determinado a sacrificar o seu próprio filho. E o anjo grita: Abraão! E Abraão está lá sobre o teto. E o anjo grita de novo: Abraão! E Abraão vai parar. Aí não. E aí ele escuta o cordeirinho gritar. Exemplo de fé para os filhos. Exemplo de que Deus está contigo dia a dia, porque tu estás com Ele todos os dias. O emprego tem roubado isso da gente. Eu estou falando que aqui é para ninguém ficar desempregado, não, tá, gente? Eu estou falando que a gente tem que saber o que é prioridade da gente enquanto pai. Eu louvo a Deus quando meus filhos, e principalmente Tiago, têm alguma dúvida bíblica. Eles não vão no Google, não. Eles falam: pai, o que isso quer dizer? Isso me alegra. Porque já estou na idade que podia falar assim: olha, sei que meu pai não sabe nada disso, é só enganação lá na frente da igreja. Mas não, eles vêm. Se eu falo para eles: eu quero orar com vocês, eles param na hora. Porque eu quero crer que eles sabem que eu sou alguém que tenta caminhar com Deus. Eu estou falando aqui que eu sou melhor do que ninguém. Eu estou falando que meus filhos vivem comigo e sabem quem é o pai deles. E o meu desejo é que, eu já falei isso para eles, eu falei: eu posso não deixar nada para vocês economicamente, mas se eu deixar pelo menos uma fé parecida com a que eu tenho, eu já vou feliz para cada cabeça. E eu quero falar um pouco sobre isso, depois dessa introdução toda, em Lucas 15, mas agora vai ser rápido, tá, gente? Porque disseram que mataram um porco, um boi que está ali atrás para a gente ver que estão queimando ali. É uma passagem bem conhecida, a partir do verso de número 11. A parábola do filho pródigo, que eu gosto de chamar mais a parábola do pai pródigo, porque o pródigo aqui, dentro do que significa a palavra pródigo, o pródigo é o pai, não é o filho. Um tempo atrás, assim que eu cheguei aqui, eu preguei falando sobre isso. Versículo 11 diz: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte do bem que lhe pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Algumas traduções vai estar irresponsavelmente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caiu em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me e irei ter com meu pai e dir-lhe: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ele estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: pai,
Pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica e vestiu com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegremos, pois este teu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, estava com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, sirvo-te há anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um bezerro cevado. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amados, essa parábola, na verdade, é porque os fariseus estavam questionando a Jesus e queriam se mostrar mais santos do que todas as demais pessoas. E Jesus então toma essa parábola para falar para esses fariseus, os saduceus que o cercavam, dizendo: olha só, vocês precisam entender que o Reino de Deus, o Evangelho, ele veio para todos, inclusive aqueles que vocês consideram perdidos demais. E vocês prestem atenção que às vezes vocês estão pertinho com o filho, ele já se referindo ao mais velho, e vocês não entenderam quem de fato é o Pai, porque vocês servem o Pai por causa da legalidade, vocês servem ao Pai por causa de umas regras da religião, e vocês estão com o Pai e ainda não entenderam que tudo que é do Pai é de fato de vocês. Isso é para a gente entender que o contexto de fato onde se encontra essa parábola é essa. E o Pai que aqui é representado é o próprio Deus. É esse Deus que veio salvar o perdido. É esse Deus que continua de braços abertos para todos os filhos. Mas eu quero falar de maneira mais específica sobre esse Pai, como se fosse eu, como se fosse o William, o Ivon. Eu quero falar sobre esse Pai. Primeiro, ninguém pede herança estando pai vivo. Amém, amados? Todo mundo sabe disso, né? Herança é quando morre. Mas esse filho aqui já está matando o pai. Está dizendo: eu quero a minha herança agora. E para ter herança você teria que ter pelo menos naquela época 16 anos. E esse pai, ele atende o pedido do filho e reparte com o que pediu com aquele que não pediu. A primeira coisa que eu quero salientar para nós, pai: primeiro, nós temos que conhecer os nossos filhos. E a gente não pode falar assim: eu acho que conheço. Porque a gente só conhece os filhos quando a gente convive com os filhos. Por que eu estou dizendo isso? Porque para esse pai aceitar a herança a esse filho, ele sabia quem ele é. Talvez, e aí a gente vai entrar um pouquinho na psicologia, seria um filho que, se o pai falasse não, ele, além desse filho de continuar teimando, ele poderia se tornar mais rebelde ainda. E o pai, para evitar essa confusão maior, fala: tá bom, eu vou te dar. Aqui não está falando de um pai omisso, aqui está falando de um pai que conhece o filho que tem. Tanto é assim que lá na frente a gente vai falar melhor. O pai, depois que o filho parte, ele está sempre no portão esperando o retorno do filho. O pai que sabe que o filho retornará. A outra coisa é que, além de conhecer o filho, pais principalmente, mãe também,
a gente tem que compreender que nossos filhos, eles têm que crescer. E às vezes eles vão ter que dar cabeçada na vida para poder crescer. O que nós precisamos é aprender a ensinarmos aos nossos filhos a lidar com as cabeçadas que eles vão dar na vida. Eu não sei se aqui o Emerson e o Gugu já tiveram aquela fase de ensinar o pessoal aí, alguma criança, a poder andar de bicicleta. Quando você vai ensinar a criança a andar de bicicleta, você no tempo, garoto, está com a rodinha, depois tu fala assim, já está na hora de tirar a rodinha, e você vai empurrando, e chega uma hora que tu faz o quê? Tem que soltar. E o coração fica igual uma escola de samba, né? Cai não, cai não, cai não. E quando cai, você, se é pai de verdade, vai falar, isso não acontece, filho, vamos lá, levanta, tá aí sangrando uma xícara-areiazinha, depois em casa a gente cuida, monta na bicicleta de novo. Eu fui soltar com a minha filha de parapente, minha filha estava com 14 anos, filha, 13, 14 anos. E a gente foi soltar na rampa de Itaguaí. Sei que aqui falei grego para a maioria, não sei se cada um conhece. E a rampa de Itaguaí é uma rampa assim que ela não é muito bacana para quem ainda está começando, porque você dá 5, 6 passos, já está o abismo. É diferente da rampa de paciência, porque você ainda, se você escorregar, você ainda tem um chão abaixo para você conseguir se equilibrar. Assim que a minha filha foi soltar primeiro, assim que ela pegou o parapente junto com um amigo meu, com o Hugo, o parapente dobrou, ela escorregou e caiu. Eles caíram aqui e o amigo estava ali. A Alessandra atrás de mim quase teve outro filho, mamãe. Mesmo que você está grávida, quase teve outro filho. E eu atrás, eu falei, vamos ver, ela, vamos. Levantou, aí eu, dá para ela. Ainda ficou voando mais tempo do que eu. Ficou 2 horas e pouco voando. Caiu, levanta, mas segue em frente. O pai está ali para perguntar, filha, dá para ir? Vamos? Vamos, pai, dá para ir sim. E foi. Porque os filhos precisam aprender com a vida. Não dá para a gente colocar o filho numa redoma. Quando eu só tinha a Rebeca morando nos fundos da casa dos meus sogros só falavam sim para a Rebeca. Qualquer coisa tá bom. Qualquer coisa, sim. Qualquer coisa, tá bom. Aí um dia eu sentei com meu sogro e falei, tá errado. Vocês estão errados. Como que eu estou errado? Era pequenininho. Falei, tá bom. Mas a vida dá mais não do que sim. Se vocês estão falando sim para tudo, quando vier os não da vida, ela não vai saber lidar. Ela precisa crescer, ela vai crescer à medida que ela entende a vida como a vida de fato é. Pai e mãe que protegem os filhos vão fazer filhos com 20 anos ainda emocionalmente crianças, porque não sabem dar a liberdade para que o filho tenha maturidade. Do contrário, o pai está estragando o filho. E esse pai sabia quem era o filho e falou para o filho, sai que a tua Tafarel. O filho foi. Fez tudo que o pai reprova. Agora o interessante é que esse filho sabia também quem era o pai. Esse pai era um pai presente. Porque se tu reparaste no texto, está dizendo que o filho ele foi para uma terra pertinho, não foi? Distante, longínqua, como quem diz assim, eu estou aqui metendo os pés pelas mãos, mas eu não posso deixar que meu pai sofra vendo isso. O filho conhecia o pai, sabia que aquilo ali já estava gerando sofrimento no coração do pai. E o filho só conhece o pai quando o pai está. Não escutei. Quando o pai está presente. Tem pai que brinca de pique-esconde com o filho. Mas não é da brincadeira nisso não. Ele sai, o filho está dormindo. Ele chega, o filho está dormindo. Ele sai, o filho está dormindo. Ele chega, o filho está dormindo. O filho é órfão
Tipo ali, porque não está presente. Pai, entenda, a melhor coisa que você pode dar para o teu filho é a tua presença. O teu melhor amor não é o brinquedo, não é o melhor jogo, não é a roupa de mar. O teu melhor amor é você falando com o teu filho, conseguindo olhar nos olhos dele, ensinando ele a te abraçar e a ser abraçado por você, ensinando ele a dar carinho e a receber carinho, a caminhar junto. E ele te olhando, ele vai saber de fato quem que é ser um homem segundo o projeto de Deus. Esse filho volta. Quando esse filho volta, a Bíblia está dizendo que esse filho, que esse pai, perdão, sai correndo em direção ao filho. Na cultura judaica, um pai sair correndo na rua é desonroso. Isso, né, que para a gente brasileiro é a coisa mais comum do mundo. Para o judeu isso é reprovado. O pai não pode correr atrás do filho ou em direção ao filho. O pai não pode. O pai tem que chamar e o filho tem que vir. Esse pai não está nem aí para as regras sociais, culturais. Ele está preocupado para a única regra que une pai e filho, que é o amor. E ele vai correr em direção ao filho. Interessante que o filho sabia que o pai era tão justo que ele dizia assim, ó: os jornaleiros, os trabalhadores do meu pai, comem bem. E eu sei que se eu estivesse lá como um trabalhador, eu estaria comendo bem. A Bíblia vai dizer em Provérbios 20, versículo 7, não, Provérbios 14, versículo 6, vai dizer que o homem íntegro, ele age com justiça, e isso alegra o coração dos seus filhos. Vou repetir: o homem íntegro age com justiça, e isso alegra o coração dos seus filhos. Era algo que o filho sabia: meu pai é íntegro, meu pai é justo, os trabalhadores dele comem bem, e eu vou para lá porque quem sabe que ele me aceita pelo menos como um trabalhador. Mas o pai que é pai, ele não aprova o erro, mas ele continua amando para dar uma nova chance ao seu filho. E esse pai, quando ele encontra o filho, ele não está preocupado em dar nada na cara do filho. Ele está preocupado em mostrar ao filho o quanto que ele é valioso, o quanto que ele é importante, o quanto que ele é amado por esse pai. Uma das coisas que nós pais mais cometemos de maneira equivocada, errônea, é em vez de socorrer os filhos, a gente primeiro tapa na cara os erros dele, para depois a gente poder falar assim: vem aqui. Imagina alguém já machucado pra caramba, já sofrendo pra caramba, vem para um lugar onde ele entende que vai encontrar o amor, o carinho, e ele vai de cara, recebe mais pancada, mais tristeza, mais dores. Quando vier o carinho aqui dentro da alma, já não está mais preparada para receber nada, porque aqui só brotou ira, mágoa. Por isso, pai, aqui foi dito, né, que na ilustração, que quando o pai, Deus criou o pai, ele deu voz firme. Mas a Bíblia me ensina que aquele que exorta, exorta em amor. Voz firme não quer dizer falta de compaixão. Voz firme não quer dizer falta de amor, de benevolência, de bondade, de benignidade. Você faz a festa porque ele poderia estar morto, embora a gente diga que ele estava morto porque ele estava longe do Pai, e agora ele reviveu. E eu não vou entrar nos detalhes para não perder o tempo, mas a sandália, as vestes, o anel, tudo isso tem um significado de honra. Está o pai falando: filho, eu te honro porque você voltou para o lugar que a ti pertence, você voltou
Meu Deus, como é gostoso receber um abraço do Pai. Mas um abraço de verdade. Aqui na igreja, né, o pessoal acho que já está meio acostumado. Vem o pessoal com a mãozinha, né, irmã? A mãozinha nada. Me abraça logo, né? Um abraço verdadeiro é gostoso demais, é algo muito bom. Agora imagina você receber um abraço gostoso de alguém que é o teu pai, que tu sabes que te ama, e te ama independentemente do que você fez. E repito, isso não é aprovado erro. A chegar o tempo, e a história não conta, mas eu quero crer que depois o pai sentou e falou assim: você é um vacilão. Aquilo que você quis experimentar o caminho errôneo, eu já não tinha dito que isso é caminho de morte. Mas você teve que pagar o preço, graças a Deus que Deus te livrou e te deu a oportunidade de voltar para o Pai, porque às vezes não dá tempo. Eu quero crer que se a história continuasse, ela seria assim. Mas quando chega, o Pai que é Pai, Ele vai amar. O Pai que é Pai, Ele já perdoou muito antes do filho saber que já estava perdoado. Mas esse relacionamento, amor, ele só é real se houver um relacionamento de vida. Se o pai não for pai porque paga uma conta, porque bota um pão dentro de casa, porque compra as melhores roupas, isso tudo faz parte do pacote, mas isso não é o principal do pacote. Isso não é a coisa principal. A coisa principal é o teu filho saber que verdadeiramente você é pai dele. Eu quero terminar com uma história que eu já contei aqui, eu acho, quando eu falei sobre missões. Acho que eu contei, não lembro se foi na escola dominical, mas acho que eu contei sobre o pai missionário que foi para o campo. Isso é real, tá, gente? Isso não é uma ilustração, não. Ele foi para trabalhar no campo, na floresta amazônica, que de barco eram 8 horas, e depois do barco ainda caminhava algumas horas até o local onde esse pai com a sua família estava fazendo a obra missionária. Mas era um lugar que não tinha nada, que só de barco eram 8 horas, não tinha nada, não tinha correio, não tinha celular, não tinha nada que você pudesse pensar. Então, essa família missionária ela não tinha como mandar os relatórios para a igreja a que ela pertencia. E até que um dia, depois de vários anos, essa igreja mandou um obreiro, um diácono, ir lá para poder ter notícias dessa família, saber se estavam vivos, o que eles estavam precisando. E esse diácono foi. Quando ele chegou lá, ele encontrou a família bem, o esposo, o marido, o casal, os filhos, adolescentes. Num determinado momento da conversa, o diácono pergunta para o pai: e qual a escola que eles frequentam? E o pai falou assim: tem uma escola só de barco, são 8 horas para a gente chegar à civilização mais próxima, são quase 3 horas até chegar ao barco, eles não frequentam nenhuma escola. E aí o diácono foi e falou assim: você está acabando com o futuro dos teus filhos. E o pai sorriu. Isso, eu não estou citando o nome da igreja, mas eu sei da igreja, eu conheço a igreja, onde sai essa história. E o pai sorriu e falou assim: você está muito equivocado. Não tem lugar melhor do que o meu filho, dos meus filhos estar. Está vendo? Aquela tribo ali, aquela casinha ali, aquela obra ali, todas essas crianças ali são cristãs. E todas elas são cristãs não é por causa da minha causa e da minha esposa, é por causa dos meus filhos. Meus filhos tais dias meus filhos são os primeiros a aprender a língua deles.
Meus filhos, tais dias, tem reunião com eles de oração, reunião de estudo da palavra, e foi falando, e à medida que ele ia falando, esse diácono, quando ele nem percebeu, as lágrimas estavam rolando dos olhos dele, e o rapaz estava falando: não tem coisa melhor, não tem ensinamento melhor do que eu ver meus filhos crescerem e eles estarem no centro da vontade de Deus. Não estou aqui, por favor, somente os filhos visitam, dizendo que nossos filhos não têm que estudar, não. Eu louvo a Deus, minha filha vem para cá com uma dificuldade muito grande para arrumar estágio que ela faz direito, e com 14 anos, minha filha ela passou numa prova chamada TEG, que é uma prova que você faz para poder se capacitar para dar aula de espanhol. Minha filha, de baixo para cima, ela ficou no penúltimo, ela só não pode dar aula para mestrado. Ela, com 14 anos, ela foi aprovada. É uma prova que é direto da Espanha. E ela jamais, pelo menos adolescente, nunca conversou sobre ela dar aula. E aqui ela não consegue estágio, fez uma inscrição para um curso que estava na internet, apareceu lá, botou o nomezinho, fez a entrevista. Hoje ela está com isso, tem menos de um mês. Você está com quantos alunos? 10 ou 11? 12 alunos dando aula de espanhol dentro de casa. Minha filha, graças a Deus, fala espanhol, fala inglês e português ela está aprendendo. Por que eu estou contando isso? Eu estou contando isso para dizer que eu não sou contra a educação. Pelo contrário, quem me conhece sabe o quanto que eu amo estudar. Eu estou apenas falando daquilo que é prioridade. Prioridade é o pai ser o bom perfume de Deus para os seus filhos. Amém. Prioridade é seus filhos sentirem o cheiro de Deus em você. Prioridade é teus filhos saber que quando eles vão dormir, você vai lá, bota a mão na cabeça dele e fala: Deus te abençoe. Eu faço isso até hoje, né, filho? Até hoje. Feliz Dia dos Pais. Eu desejo que de alguma maneira essa palavra possa ter te alcançado, possa ter trazido algum tipo de luz, porque a gente vive numa sociedade que está levantando bandeiras e bandeiras contra ser pai, segundo o que Deus projetou como pai, mas que se são de fato homens de Deus, que a gente permaneça vivendo o projeto de Deus. Amém.